Meninas e meninos, cá estou eu. Hoje meu assunto é Isabel Allende, essa grande escritora que nasceu em 1942 e ainda é viva. Tá? Ela escreveu várias obras literárias. Ela é considerada chilena porque ela tem a nacionalidade chilena, mas na realidade ela nasceu em Lima, no Peru, quando o pai era diplomata lá. E hoje ela tem a nacionalidade norte-americana e a chilena, tá bom? Bom, essa escritora, que como eu falei, já li vários livros dela, ela escreveu a última obra em 2019, que se chama Longa Pétala de Mar, que mostra o sofrimento de uma família, de um povo, durante a Guerra Civil Espanhola, que ocorreu de 1936 a 1939, né? Nesse livro, né, a cidade de Guernica também é citada, aquela cidade que foi bombardeada por aviões alemães como teste dos nazistas para futuros combates aéreos. Vocês lembram que a Guerra Civil Espanhola foi de 36 a 39 e a Segunda Guerra Mundial vai começar em 39 e vai até 45, né? Mas antes de falar da Isabel Allende, eu vou falar do Chile, né? Esse país da América do Sul que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, tá? É o país mais estreito do mundo e seu território abrange 3 fusos horários. Tem mais de 6.000 quilômetros só de litoral, sendo que a leste é dominado pela Cordilheira dos Andes. E o deserto de Atacama, o famoso deserto de Atacama, fica no norte do Chile e tem cerca de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros de extensão, sendo considerado o deserto mais alto do mundo. Os primeiros europeus a chegarem ao Chile pertenciam ao grupo liderado por Fernão de Magalhães. Lembra de Fernão de Magalhães? Que em 1520 procurava um caminho para o Oceano Pacífico, tá? Ainda sobre o Chile é um país com uma economia diversificada, destacando-se a mineração, a agricultura, a pecuária, os serviços e a indústria. E pasmem, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Chile, é o mais alto da América Latina. É de 0,860, tá? Mais alto que da América Latina e do Caribe. Em 2022, o IDH do Brasil era 0,760, então abaixo do Chile, tá? Bom, o Chile tem muitos nomes ilustres, entre os quais se destacam Pablo Neruda, também grande poeta e escritor. Olha só, voltando a Isabel Allende, a grande escritora que eu já falei, de renome internacional, que embora tenha nascido no Peru, né, já falei que onde seu pai tinha um cargo de diplomata, ela atualmente é considerada chilena. Bom, outra celebridade do Chile, além de Pablo Neruda e de Isabel Allende, é Maria Isabel Allende. Não confundir Maria Isabel Allende com Isabel Allende, tá? A Isabel Allende, a escritora que eu falei, ela é prima de segundo grau do presidente socialista que morreu dentro do Palácio La Moneda quando este foi bombardeado em 1973 por militares. E essa Maria Isabel Allende era a terceira filha de Salvador Allende, esse presidente, tá? Essa Maria Isabel Allende, repito, não confundir com Isabel Allende, é atualmente senadora, tá? E é prima de Isabel Allende, tá? Pois o pai de Isabel era primo do presidente morto, tá? Conta-se que quando os militares iniciaram o bombardeio contra o Palácio de La Moneda, Salvador Allende ordenou que as mulheres abandonassem o local. Então, as 4 mulheres, as filhas e a esposa,
inclusive essa Maria Isabel e suas duas irmãs saíram e se exilaram no México, onde permaneceram durante 16 anos até retornar ao Chile. Mas vou retornar a Isabel Allende, que é o tema da nossa aula, que ela é escritora, né? Como já disse, ela nasceu em 1942, no Peru, só que a maior parte da sua juventude ela viveu no Chile, tá? Em 1962, ela casou com Miguel Frias e teve 2 filhos, Paula e Nicolás. Paula, prestem atenção nessa filha Paula que eu vou falar dela. Em 1967, começou a escrever artigos numa revista feminina infantil, lá no Chile. Em 1970, passou a apresentar na televisão um programa de entrevistas. Em 1973, após o golpe militar que eu acabei de falar, que depôs o Salvador Allende, tá? Ela refugiou-se com a família lá na Venezuela, tá? Bom, em 1982, Isabel Allende publicou seu livro, que é um best-seller, A Casa dos Espíritos, tá? Best-seller não só na América do Sul, mas também na Europa, consagrando como escritora Isabel Allende. 11 anos mais tarde, essa história foi adaptada para o cinema, tendo, né, como estrelas Meryl Streep e Antônio Bandeiras, tá? Entre outros grandes atores, tá? E grande parte dessas rodagens desse filme ocorreram em Portugal, principalmente no Alentejo e em Lisboa. Esse livro, A Casa dos Espíritos, que eu já li há muitos anos atrás, mostra a luta de 4 gerações de mulheres de uma mesma família em meio às práticas sociais e culturais nas quais os homens controlam a vida das mulheres. Mostra casamentos, né, arranjados para conceberem descendentes, para perpetuar a família e preservar um patrimônio da mesma família e das mulheres. Isso é só uma introdução da Casa dos Espíritos. Agora eu vou falar de outro livro da Isabel Allende, publicado em 1995. Ela escreveu para sua filha, que estava em coma devido a um ataque de porfiria. Paula, sua filha, tinha 28 anos e ficou em coma durante 1 ano, falecendo em 1992, com apenas 29 anos de idade. E como Isabel não sabia se sua filha voltaria do coma, tinha casos de porfiria que voltavam, outros não. Então, nesse ano, o que ela fez? Ela começou a escrever sua memória, a memória de Paula, da família. Resolveu contar toda a sua história, segundo ela, para auxiliar a filha a relembrar todos esses fatos, passando como se fosse um retrato autobiográfico, porque não sabia se ela, ao acordar do coma, ela lembrasse de alguma coisa. Então, ela fez com esse intuito. E esse livro Paula vendeu muito, também li. Bom, ela foi acometida de porfiria. O que era porfiria? É uma doença rara, sendo a maior parte dos tipos, desses tipos de porfiria, são herdados de um ou de ambos progenitores. Essa porfiria é causada por uma mutação de genes e afeta principalmente o sistema nervoso, a pele e outros órgãos do corpo. Bom, ela morreu, depois de 1 ano de coma, ela morreu. E após a morte da filha, ela ficou em depressão e numa tristeza só, porque ela achou que ela iria acordar. Então, para superar essa depressão, Isabel foi conhecer a Índia,
a convite de uma amiga. Mas lá, ela passou por uma experiência que a chocou. Vou contar essa experiência. Uma mulher quis entregar uma criança, uma menina recém-nascida. Porque segundo ela, segundo essa mulher, o nascimento de uma menina naquela região não era bem visto na sociedade. Lógico, ela não aceitou a criança, mas aquela experiência foi para ela assim, um choque. Então, quando decidiu retornar, ela criou a Fundação Isabel Allende para ajudar mulheres e crianças em situação de risco, sendo isso possível com a renda da venda dos livros de Paula, tá? Bom, em 2019, Isabel Allende lançou o livro Longa Pétala do Mar. Foi o último livro que ela lançou, que foi como o poeta Pablo, ela se inspirou no poeta Pablo Neruda, porque o Pablo Neruda, num dos poemas dele, ele se referiu ao Chile assim: ó Chile, longa pétala de mar, de vinho e de neve. Então ela, inspirada nesse poema de Pablo Neruda, ela deu o nome a esse livro, Longa Pétala do Mar, em alusão ao Chile, tá? E nesse livro, Isabel Allende se inspirou também na história dos refugiados espanhóis que chegaram ao Chile a bordo do navio Winnipeg. Esse navio Winnipeg transportou da Espanha mais de 2.000 refugiados da Guerra Civil Espanhola, levando-os para o Chile em 1939, quando acabou a guerra, porque depois houve assim prisão, tortura daqueles que lutaram contra o regime que queria ser implantado. Então houve esse transporte de mais de 2.000 refugiados que estavam sofrendo na Espanha, sendo preteridos, né, pelo governo atual. E o transporte desses refugiados nesse navio Winnipeg foi coordenado pelo poeta Pablo Neruda, que na época era cônsul da Espanha. O Winnipeg era um antigo cargueiro e foi adaptado para levar essas mais de 2.000 pessoas. Tem fontes que falam que foram mais de 3.000. Tá. Agora eu vou falar um pouco desse Pablo Neruda, tão famoso, né? Que nasceu em 1904 e vai morrer em 1973, 12 dias depois do golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende, tá? Lá no Palácio de La Moneda. Esse Pablo Neruda tinha 69 anos de idade. Agora, em 1971, ele foi nomeado embaixador do Chile em Paris, ano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E um ano depois, em 1972, já doente, ele retornou a Santiago, deixou de ser, né, embaixador e voltou a Santiago, vindo de Paris. Agora, ele morreu 12 dias depois que o palácio foi bombardeado e morreu Salvador Allende. Ele era contra, né, o governo que estava querendo ser instalado. A versão oficial sobre a causa da morte de Pablo Neruda foi um câncer de próstata. Ele realmente tinha um câncer de próstata. Mas em 2011, anos depois, bastantes anos depois da sua morte, houve uma investigação porque o motorista do poeta relatou à imprensa que ele poderia ter sido envenenado pela ditadura de Pinochet. Em 2017, foi descoberta a existência de uma bactéria nos molares do poeta, que sugeria a morte por envenenamento também.
e não por complicação do câncer de próstata. Ninguém sabe a verdade. Tem uma versão que diz que ele foi envenenado, mas tem outra versão que diz que ele realmente tinha um câncer de próstata bem avançado. Para terminar, Isabel Allende casou pela terceira vez quando tinha mais de 70 anos de idade. E seu casamento está prestes a completar 3 anos, seu terceiro casamento. No primeiro casamento, ela ficou casada há 29 anos. No segundo casamento, ela ficou casada há 28 anos. E agora já está no terceiro ano. Só uma curiosidade. E vou ficar por aqui. Beijos!